Olá, seja bem-vindo. Eu vou te dar agora aquelas dicas maravilhosas que te ensinarão, que te mostrarão como você pode construir o hábito da leitura. Tá preparada para se tornar um devorador de livros? Então vem comigo sem enrolação. Primeira coisa, a gente vai construir aí esse hábito da leitura galgando degrau por degrau. Eu gosto muito de pensar naquela metáfora da escada da inteligência que o professor Piro utiliza. Os degraus acima de você são sempre os seus níveis mais desenvolvidos de inteligência e de capacidade de compreender algum aspecto da vida. Então, vamos aqui utilizar o hábito da leitura, tá? Então, assim, você vai começar com pequenos passos. É óbvio, o maratonista ele não vai começar a sua vida de corrida correndo uma maratona. Ele vai começar com pequenas corridas, 100 metros, e assim ele vai aumentando gradativamente. Então, você vai começar com pequenos passos. Como assim, Patrícia? Você vai primeiro delimitar o que você gosta de ler. Ai, mas se eu tô te dizendo que eu não gosto de ler, eu não vou ler nada. Calma, você não sabe ainda do que você gosta. Tá, mas como eu vou fazer isso, Patrícia? Você vai experimentar. Você não vai saber se você gosta de feijão se você não comeu feijão. Então, a mesma coisa com a leitura. Você vai ter que tirar aí um tempo do seu dia, uma tarde, uma manhã ou alguns dias para poder fazer essa experimentação. Ah, mas eu não tenho uma biblioteca na minha casa. Vai na casa de um amigo que tem alguns livros na prateleira, vá a uma biblioteca pública, vá a uma livraria também. Então, vai lá, chega, por exemplo, na biblioteca pública, tira uma tarde ou amanhã, olha as seções dos livros de literatura, vai lá, pega passe os olhos em algumas capas, pegue o livro, folheie o livro, veja, leia o título, veja quais são os temas, né, as temáticas de cada seção. Vá na seção de ficção científica, na seção de aventura, de terror, de suspense e assim, de romance. E assim você pega alguns exemplares de cada sessão, leva para uma mesa, sem pressa, analisa de um por um, veja quais são aqueles que atraem mais a sua atenção. Ah, esse aqui meio Sherlock Holmes, meio investigação, eu me interessei, eu gosto de assistir série de investigação. Pronto, você já começou aí a se conhecer na literatura, você já começou a saber quais são os seus gostos. Delimitados os livros que você acha que te interessam, escolha aqueles que têm menos páginas. Você não vai já começar a tentar gostar de ler lendo um livro de mil páginas, de 500 páginas. Pega aqueles menores, de 100 páginas, 150, 200, leva para casa ou lê na biblioteca mesmo. Vai se aventurar nas primeiras páginas. Só que, antes disso, você vai fazer a pré-leitura do livro. Mas o que é a pré-leitura do livro? Você vai ler ali os elementos externos daquele livro, vai ler a capa, ler a sinopse, ler um pouquinho da introdução, olha no verso, olha as orelhas, lê tudo que tem ali, o que não é propriamente o texto literário, o enredo em si. Lê um pouquinho, te interessou? Se aventura ali nas primeiras páginas. O importante é que você respeite o seu processo. Vá devagar. Não é porque você pegou um livro para ler de 100 páginas que você vai ficar passando as páginas ali ao léu para simplesmente cumprir aquela missão que você atribuiu a si mesmo de terminar o livro. Não. Você tem que gostar de ler. Para gostar de ler, você precisa entender o que você está lendo. Achou difícil? Respeite o seu processo, né? Você está construindo ainda um hábito. Lê devagar as páginas, vai lendo aos poucos. Não entendeu, retorna, tenta atribuir significado àquilo ali. Porque a literatura, ela não a literatura, diferentemente de um artigo científico, ou de uma bula de remédio, ou de qualquer outro texto mais técnico, a literatura, ela é aquele instrumento que vai te ajudar a construir a sua capacidade de abstração do mundo da realidade. Por exemplo, você gosta do tema, por exemplo, a seca no sertão. Pega lá um artigo, uma reportagem, uma entrevista de um especialista que fala sobre a seca no sertão. Ok. Agora você vai ver a seca do sertão na literatura. Daí você pega um Graciliano Ramos da vida para ler. Aqui você vai ver a seca mostrada sobre uma outra perspectiva. Você vai ter uma família que está atravessando o sertão com fome, com sede, teve que matar passarinho, a cachorra-baleia depois
morre porque fica doente, ela tem que ser sacrificada. Então você vai ver a seca sendo vivenciada por personagens numa realidade que vai te trazer a possibilidade de você conceber a existência de um mundo paralelo. Esse é um dos grandes, é uma das grandes funções da literatura. Então você vai mergulhar em um outro mundo, vai ver como é que é aquela realidade vivenciada por uns personagens, além de muitos outros fatores. Você vai ter uma voz narrativa que vai te apresentar pessoas vivenciando aquela realidade, aquele cenário, aquela seca, vai ter elementos que vão construir a estrutura psicológica de personagens, vai te mostrar como era ali aquele momento naquela época, né? Porque um livro literário, ele reflete determinado ponto de uma época, né? Determinado ponto temporal numa história. Então, outra coisa, além de você fazer tudo isso, óbvio, se você decide levar livros para casa, comprar livros no sebo é uma boa também, você precisa ter um local apropriado para você. Tem gente que fala, escolha um lugar arejado, bem iluminado, que você fique tranquilo, sentado. Eu discordo um pouco disso, porque cada pessoa se sente confortável de uma forma diferente. Eu, por exemplo, gosto de ler no silêncio. Já tem pessoas que põem um fone de ouvido, começa a escutar uma música estrangeira e consegue se concentrar. Já tem gente, meu Deus, que consegue ler completamente no meio de um caos. Eu não consigo, só se realmente for uma leitura muito, muito, muito interessante mesmo. Mas assim, cada um tem um seu jeito, então descubra o seu jeito. Você percebe que tudo que eu estou falando aqui para você permeia o autoconhecimento? Você precisa se conhecer, conhecer o que você gosta, quais são os temas que te chamam a atenção. E assim você vai começar a criar o hábito pela leitura. E perceba também que eu estou eliminando daqui o fator obrigação. Você não é obrigada a criar o hábito da leitura. Eu estou te falando para você que é importante esse hábito, porque vai te fazer um ser humano mais inteligente, vai te dar mais capacidade de abstração e também, gente, a literatura nos ajuda a compreender o mundo, compreender a nós mesmos, compreender o que acontece na nossa história e também nos dá aquela capacidade incrível, incrível de criar opinião e de refletir sobre os temas que circundam o nosso imaginário coletivo. Começou a ler aqueles livros lá de 100 páginas, poucas páginas, vá subindo aquela escada da inteligência que eu te falei, vá aumentando gradativamente. Desafie-se, proponha-se a ler um livro maior, mas não só maior em número de páginas, mas aumentando aos poucos o livro maior em nível de complexidade da leitura. Por exemplo, a sua meta é chegar a ler Machado de Assis. Ok, você não precisa já começar a tentar ler Machado de Assis. Se você não, sei lá, com certeza, muita gente teve que ler Machado de Assis no ensino médio, odiou, porque não entendeu bulufas de nada. Então, calma, guarda o Machado de Assis um pouquinho, lê, começa fazendo os passos que eu te falei, procure livros que tenham. Comece a ler aos poucos, sem pressa, sem se cobrar tanto, aproveitando cada linha, cada parágrafo, cada momento da leitura e de compreensão. Vai estabelecendo limites para você, vai ultrapassando os seus próprios limites e você vai alcançando, né, níveis maiores de compreensão e você vai ver que o teu vocabulário ele vai se enriquecer, você vai conseguir elaborar melhor as questões que permeiam a tua realidade social, você vai conseguir criar a alteridade, que é a imagem e a existência do outro. Então, tudo isso você vai conseguindo perceber dentro da literatura de ficção, que ali dentro vai sendo construído tudo isso. Então, assim, lança desafios para você mesmo. Conseguir ler esse livro aqui de 100 páginas. Legal, eu vou ler mais um no mesmo modelo, né? Aí quando você chegar num nível que você acha que já está mais confortável para você, agora eu vou me arriscar com um clássico da literatura. Clarice Lispector, pega o Machado de Assis, assim você vai se testando. Até você perceber, você vai olhar para trás e vai ver que você já subiu vários degraus e que você já conseguiu, de fato, se tornar um leitor. E claro, esse é um hábito que você vai desenvolvendo cada vez mais e isso vai até o final da sua vida. E aí, gostou? Conta pra mim, vai começar a ler? Vai começar a fazer esse desafio? Vamos lá, eu torço muito para que você consiga se tornar um leitor de verdade, tá? Não só aquele leitor que passa simplesmente as páginas para terminar a obrigação de concluir o livro. E
Não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com os seus amigos. E depois de inscrito no canal, compartilhar o vídeo, dar o seu like, vá lá no Instagram, curta a página psi_agridoce. Lá você vai encontrar pílulas de reflexão maravilhosas para o seu dia a dia. Então é isso, pessoal. Um beijo para vocês e até o próximo.